Começa agora, aqui na Atitude Popular. Bancos da Democracia, a moeda de que seu município precisa. Uma realização. Banco Palmas e Rede Brasileira de Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Apoio, Ministério do Trabalho e Emprego. Bancos da Democracia. Apresentação, Sara Góes. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Bancos da Democracia. Meu nome é Sara Góes, a gente está iniciando aqui essa semana com um tema interessantíssimo, né? Nos últimos meses, anos, né? E talvez até as 2, 3 últimas décadas, a gente tem falado bastante sobre mudanças climáticas. Antigamente a gente chamava de aquecimento global, né? Que inclusive foi um termo que gerou muita confusão e que ainda provoca resistência de algumas pessoas que teimam em não perceber o óbvio que está acontecendo. O clima do planeta está mudando, as condições estão mudando e a gente precisa, né, se adaptar ao mesmo tempo em que precisamos corrigir a rota dessa situação que a gente vive. Quando a gente fala de mudança climática, muitas vezes o nosso horizonte fica muito distante, ali mais para os polos do nosso planeta, para as calotas polares. A gente fala muito, eu mesma sou de uma geração que cresceu ouvindo que a gente ia morrer afogada em tsunamis diversas porque as calotas polares iam derreter e iam inundar o mundo. Isso, inclusive, também ajudou a criar uma certa descrença das mudanças climáticas. Mas o que a gente tem percebido é que está cada vez mais difícil de ignorar o que vem acontecendo conosco, né? Alguma coisa que a gente às vezes não consegue encontrar palavras para explicar, tem feito a nossa rotina, o nosso cotidiano ficar completamente alterado. Se a gente estava acostumado aqui em Fortaleza, por exemplo, a ter chuvas regulares em determinadas épocas do ano, a ter períodos com vento forte, a ter aquele período com mormaço, mudou tudo. A gente agora não tem mais parâmetro de nada. Então, o debate das mudanças climáticas cada vez mais está batendo a nossa porta, está aqui no nosso quintal, literalmente, né? E existe um bioma que pouco se fala quando a gente trata de mudanças climáticas, justamente porque sofre, né, de um estigma, de uma certa caricatura de ausência de natureza, vamos dizer assim, que é a caatinga. Hoje a gente vai falar sobre as soluções, foco nisso, tá? Soluções climáticas do bioma da Caatinga. Quero a participação de todo mundo, tá? É super importante, porque eu acho que todo mundo pode contribuir de alguma forma. E eu tenho o prazer aqui de apresentar os nossos convidados. Vamos lá, vou pegar a minha colinha aqui, porque, como sempre, no Bancos da Democracia, a gente tem uma série de siglas, né? A gente vai conversar com o Carlos Magno, que é coordenador executivo do Centro Sabiá, em Pernambuco. Ele atua com agroecologia, convivência com o semiárido e fortalecimento da agricultura familiar. Ele participou de uma expedição que percorreu experiências e soluções climáticas na Caatinga, incluindo sistemas agroflorestais, bancos de sementes crioulas e tecnologias de acesso e gestão da água. A gente também vai falar com o Carlos, com o Pedro Genir, colaborador do Movimento e Organizações Comunitárias, MOC, né? Trabalha com organização com quase 6 décadas de atuação. O movimento trabalha com a atuação em quase 6 décadas no semiárido baiano, trabalha com organização comunitária, agroecologia, convivência com o semiárido, acesso à água, educação contextualizada, economia solidária e fortalecimento de políticas públicas voltadas a populações rurais. E a Carla Galiza, que é coordenadora de projetos do Centro de Estudos do Trabalho e da Assessoria do Trabalhador e a Trabalhadora, o CETRA. Ela desenvolve projetos voltados à agroecologia, segurança alimentar, economia solidária, tecnologias sociais de convivência com o semiárido e fortalecimento de comunidades rurais e da agricultura familiar no Ceará. Então, hoje a gente tem uma conversa que vai além da denúncia, né, dessas mudanças climáticas. A gente tem uma conversa muito propositiva. Fico feliz com isso. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carla. Bom dia.
Bom dia, bom dia. É isso, gente. Olha, eu estava lendo aqui sobre, me preparando, né, para a condução do programa, lendo sobre o assunto, e eu me deparei com essa realidade. A Caatinga, ela de fato é um bioma que sofre de um estigma muito grande, né? As pessoas têm uma percepção muito colonizadora da Caatinga e acham que a Caatinga é a ausência de natureza. Então, quando a gente fala de mudança climática, poucas pessoas prestam atenção como isso pode atingir a Caatinga, como se ela já fosse, né, um sistema deficiente de vida. Eu queria passar, vou começar com o Pedro, que ele está aqui do meu lado. Pedro, para você falar um pouco sobre isso, eu vi que você está balançando a cabeça, queria que a gente começasse um pouco com isso, sempre pensando na perspectiva de quem está conhecendo essa realidade agora. Isso. Bom dia para todos, bom dia. Carlos, bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Sim, a gente está te ouvindo, sim. Então, quando você estava falando sobre a questão dos processos do semiárido, aí eu estava aqui me lembrando o seguinte: nós aqui na Bahia, principalmente no território de Isal, nós não tivemos inverno esse ano, né? Nós esperamos a chuva agora em maio, junho, julho chegou no início, mas já foi embora. Então, nós não teremos safra esse ano, nem de milho, nem de feijão, para o nosso período agora. E aí, vale lembrar que antigamente a gente via que chovia numa região do Brasil e não chovia na outra, né? Hoje a gente vê que chove dentro do próprio estado numa região e não chove na outra. E hoje a gente está vendo que chove dentro do próprio município, né? Chove numa comunidade e não chove na outra. E muitas das vezes, dentro de uma comunidade, chove numa parte e não chove na outra. Então, o aquecimento global, como você colocou, a crise climática hoje já é um fato nas nossas comunidades, não é mais uma questão de território, não é mais uma questão de uma região do país, é fato nas nossas comunidades, né? E o nosso bioma, Caatinga, ao longo do tempo, ele veio sofrendo, né, com a ação humana, que foi devastando essa caatinga, principalmente na nossa região, para fazer pastagem e para carvão, né? E hoje a nossa população, principalmente a que é mais vulnerabilizada, ela está sofrendo esses impactos. Então, a gente não tem mais safra, né? E o agricultor e a agricultura familiar não ter o milho, não ter o feijão, não ter suas hortaliças, isso torna um impacto social imenso para ela. Então, a gente precisa voltar a fazer práticas que tente, a curto, médio e longo prazo, a gente possa fazer com que esse clima, da melhor maneira possível, como é que a gente consegue se adaptar a ele, né? Porque a gente sabe, acho que o Carlos passou aí por essa expedição, a Caatinga, ela não é ela é um bioma diferente, porque em outros biomas a floresta, né, no caso que eu estou colocando, ela tem um poder de regeneração maior, porque chove mais. No nosso semiárido, não. A gente tem a Caatinga, ela tem seu próprio tempo. Então, e aí dando um exemplo aqui, a gente tem um grande problema na nossa região, principalmente de atuação do MOC, é que a gente não tem acesso à terra. As nossas famílias têm pouca terra. E como é que a gente faz os processos de recatingamento se a gente não tem áreas para fazer, né? Então, a gente procurou 10 hectares em alguns municípios, nós não encontramos para fazer processo de recatingamento, né? A gente conseguimos fazer 2 áreas de 50 tarefas de terra, e foi a maior dificuldade que a gente para a gente conseguir essa quantidade de terra para a gente fazer recatingamento. Você falou 50 tarefas? 50 tarefas. O que é isso? 50 tarefas corresponde a 2 hectares aqui para a gente. Aqui uma tarefa corresponde a 2,3 hectares, né? Ou seja, nós temos 20
22, 23 hectares de área de recatingamento, né? Então, a gente aqui conhece como tarefas, mas geralmente é hectare, né? Então, nós hoje estamos com essa área de 22 hectares que a gente está fazendo o processo de recatingamento com uma comunidade de reforma agrária, porque a gente só encontra nesses espaços, porque geralmente são áreas maiores e um dos critérios do INCRA é que essa área ela tem uma área preservada, né? Então, a gente fizemos o processo de recatingamento, cercamento, retirada dos animais, e dentro dessa área, como a gente está fechando a área, a gente precisa colocar uma atividade econômica para aquela comunidade. Como é que a gente trabalha o econômico e o ambiental, né, e o social? Então, dentro dessa área, a gente fecha a área, cerca essa área juntamente com a comunidade, mas a gente coloca um caráter produtivo, né? E nada melhor de trabalhar nas áreas de recatingamento como trabalhar com abelhas, né? Porque faz o processo da geração de renda para as famílias, mas também faz o processo ambiental, né? De fazer a polinização das plantas, né? Dizem, Sara, inclusive, que as você abelhas me estão permite? sumindo, né? Claro, Carla, fica à vontade. Bom dia novamente. Eu acho importante também a gente pontuar dois elementos, né, sobre essa questão do bioma caatinga, da questão do semiárido, né, da crise climática, assim. Esse estigma, como você falou inicialmente na sua fala de abertura, né, ele foi uma construção política, né, uma construção política de seca e miséria, de pobreza, né, a partir de uma perspectiva da exploração de um povo e de um território que é o semiárido, né? Essa construção política, ela nasce a partir de interesse de exploração, de uma área extremamente rica, né? Inclusive, Carla, criaram uma relação muito simbiótica entre o sertanejo e a caatinga. Então, se o sertanejo aguenta tudo, a caatinga também aguenta tudo, não é isso? Sim. Exato. Então, essa questão da seca, ele é um elemento extremamente natural ao ambiente da caatinga, né? Que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Só existe no Brasil a caatinga, no Nordeste brasileiro, né? Um bioma extremamente rico em biodiversidade, de fauna, de flora, né? Com elementos de muita riqueza e que são explorados, né? Então, essa visão da seca, né? Nessa perspectiva de combate à seca, é uma visão de construção política para a exploração de um povo, de um território, né? Já a perspectiva de convivência com o semiárido é entender esse ambiente a partir das suas características ambientais, geográficas, né? De entender, conviver com esse espaço, que a seca faz parte, né? O semiárido brasileiro, inclusive, é o semiárido, Carlos vai certamente falar muito sobre isso, é o semiárido que mais chove no mundo, né? É o semiárido brasileiro. Então, aqui é um espaço de muita riqueza, de muita produção. Claro que essa questão climática que a gente vai abordar durante o longo do programa interfere muito e tem interferido, porque a gente hoje, como o companheiro Pedro falou, o inverno aqui no Ceará foi muito fraco, digamos assim, né? Ele começou muito tardiamente, né? A gente começou praticamente a chover em abril aqui, né? Então, a gente começava a chover em dezembro. Então, assim, a falta de previsão, de previsibilidade de inverno é o grande problema hoje que está linkado, né, com essa questão da crise climática, né? A forma do manejo dos agroecossistemas, ele vai dar uma resposta positiva ou negativa a essa questão climática, que a gente vai falar. Mas eu queria, né, frisar nesse primeiro momento isso, dessa questão de uma visão política de exploração e de opressão de um povo, mas também dessa diversidade que é o bioma caatinga. Opa, excelente, Carla. Eu ia passar a palavra para você para falar sobre isso, porque eu já fui professora no Sertão Central do Ceará, numa cidade chamada Canidé. A Carla conhece, né? E quando a gente falava sobre a caatinga, né? Quando a gente falava sobre o semiárido, os adolescentes, alguns tinham um certo choque, assim, porque realmente a gente que é nordestino, a gente cresce com o estigma de que a caatinga é ausência de natureza, né? Inclusive, as políticas, muitas vezes a gente viu, né, até um certo momento do nosso país, políticas públicas pensando, né, dentro dessa caricatura, desse estigma e desse preconceito. Agora a gente vai passar a palavra para o Carlos, que tem uma história para contar de uma expedição que eu tô muito curiosa, Carlos, para saber o que foi que vocês captaram aí de alternativas.
Bom dia, Sara, bom dia, Carla, Pedro, Carla. Bom, o Cetra e o Mostra Organizações bom dia, aqui. meu amigo, tudo bem? Tu sabe me dizer se as meninas deixaram o olho lá? Ih, vazou um áudio, viu? Vazou um áudio aqui. Um áudio de WhatsApp do Pedro. Viu, Pedro? Peraí. Pronto. Pedro, se as meninas não deixaram o olho lá, tu resolve, né? O negócio é sério. Esse áudio, Sara, antes de começar, eu queria saber se eu posso partilhar a tela só para fazer um exercício com as pessoas que estão assistindo a gente. O programa é de vocês, gente. Fica Pronto, eu vou compartilhar uma tela aqui para fazer um exercício que eu gosto de fazer geralmente, que é o seguinte. Rapidinho, vou compartilhar a tela inteira. E eu queria fazer o seguinte exercício com vocês. Eu vou escrever, vocês devem estar vendo aqui meu buscador, né? Eu vou escrever aqui nesse buscador, bem aqui, o nome é assim, ó, Sertão Nordestino, tá? E aí eu vou dar, vocês estão vendo, né? Sim. E aí eu vou botar aqui as imagens. Aí eu queria que vocês, rapidamente, pudessem olhar essas imagens aqui que vocês estão vendo na tela. Bom, eu não fiz nada, né? Vocês estão vendo minha tela, eu simplesmente tirar Google Sertão Nordestino, tá? Então eu vou dar uma rolada aqui na tela para vocês verem. Então você dá para ver que a maioria das imagens são de gente com lata d'água na cabeça, seca. Nessa primeira imagem aqui não tem nada de positivo, né? Nessa primeira tela que aparece para mim. Nada. Vocês sabem que quase ninguém enrola a segunda tela, né? Todo mundo fica nessa primeira tela sem nem rolar a segunda. Mas vamos dar uma roladinha mais para cá. Então eu rolei uma segunda tela. Quando eu olho as imagens da segunda tela, bom, aí eu vejo água, vejo 2 cisternas, vejo um vaqueiro aqui, mas continuo vendo muita imagem de seca. Vou rolar um pouquinho mais aqui para baixo. Aqui eu já vejo cisterna, vejo pessoas, porque antes eu não estava vendo ninguém, né? Só via bicho morto e tal. Aqui eu vejo, inclusive, Juazeiro e Petrolina aqui, mas continuo vendo imagens, eu acho que com essa paleta de cores. Inclusive com carcaça, tá? Ainda tem carcaça aqui, né? Tem carcaça, exato. Então, na medida que... Mas assim, na primeira tela, ela é majoritariamente as imagens que a gente constrói. Vocês estão vendo minha tela aí, está aqui Sertão Nordestino, né? Eu vou fazer uma mudança só da localização geográfica e vou colocar assim, ó, litoral agora, tá? Vocês estão vendo, né? Litoral Nordestino. Só mudei o nome do lugar, tá? E aí vocês vão ver o que é que aparece aí, né? Na tela de vocês. Bom, é que eu estou partilhando, né? Eu não sei se falando aqui, eu vou dar uma rolada aqui para baixo mais, né? O que aparece basicamente nessa parte aqui é o quê? Cartão postal, né? Cartão postal de praias do Nordeste, né? Porque realmente a gente tem as praias mais lindas do mundo. Mas o litoral também tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa ruim. Bom, parei de compartilhar, volto aqui para vocês. Que eu queria começar com essa fala de Pedro, eu acho que de Carla, que fala disso, ou seja, a forma como a gente foi constituído como sociedade, ela tem a ver com a quantidade de conhecimento que se produziu sobre esse lugar sem o nosso consentimento, sem ser a gente que produziu esse conhecimento. Ou seja, aquelas imagens lá não foram produzidas pela gente, né? O Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, né? Apesar de... Engraçado que ele diz assim, não, Euclides da Cunha disse assim, que antes de tudo o sertanejo era um forte. Só que na continuidade ele detona com o sertanejo, ou seja... Gente, é um texto eugenista. Totalmente. Então, assim, a forma como esse território foi constituído, ele foi constituído realmente estigmatizando tudo isso, colocando... Então, isso ficou historicamente marcado na nossa trajetória, e, ou seja, a gente vive em 2026 olhando para o passado ainda, porque, imagina, quem é de vocês, e você imagina que quando, na escola, né, Sara foi professora, a professora diz assim, crianças, vejam, pesquise aí sobre o sertanejo. Você acha que imagens essas crianças... Você acha que essas crianças vão lá e pegar a enciclopédia e ler o que é o sertanejo, ler artistas, né, antropólogos, escrevendo? Claro que não. Eles vão botar no Google. E o que eles vão ver vai ser isso aí. Então, ainda hoje, essa imagem, ela perpassa um pouco o nosso, né, eu diria assim, nosso repositório de imagem na cabeça. A gente mesmo vê isso.
que é daqui. Imagina quem é de fora. Então, eu acho que eu queria trazer isso porque a gente às vezes fica falando de um passado, mas esse passado ele está muito presente ainda, né? Nas narrativas, em tudo que se constitui sobre esse território. Então, quando a gente fala em construir alguma coisa numa contranarrativa, realmente é uma contranarrativa, ou seja, eu estou reconstruindo esse território, eu estou contando uma outra história sobre isso, né? E eu me lembro muito falando tem uma escritora nigeriana, muito famosa, mora nos Estados Unidos há muitos anos, que é a Chimamanda Adichie, e ela tem um livro muito legal que se chama História Única. O livro, inclusive, já está traduzido no português aqui no Brasil, já vendeu muito, chama História Única. E ela conta, na verdade, que quando uma história é contada muitas vezes de uma única forma, a gente começa a acreditar nessa história e essa história vira verdade. Só que, ao lado daquela história, existem muitas outras histórias. E nessa conversa, nesse livro, ela fala, né, que a mãe dela tinha uma pessoa que vinha na casa dela trabalhar, uma senhora muito pobre, tinha uma criança. E a mãe dela sempre dizia, fulaninho é muito pobre, é muito pobre, é muito pobre. E ela construiu na cabeça dela que aquela pessoa não era nada, ou seja, ela se desmanchava no ar. E um dia ele visitou a casa dele e viu que ele sabia fazer cesto de palha, e viu que tinha muita beleza. E ela conta isso. E se aplica muito à vida do nordestino, do sertanejo, da gente que viveu e nasceu na Caatinga. Eu sou do sertão da Paraíba, do sertão profundo, como diz Lirinha, entre a depressão sertaneja e o Planalto da Borborema, né, nessa região. E assim, a gente aprende a falar disso, sabe? A gente aprende na escola essa região. E eu acho que o que a gente está construindo, ele é um caminho inverso, né? Quando você está falando aqui, esse programa aqui é Soluções Climáticas do Bioma Caatinga, veja, colocar soluções e Caatinga na mesma frase já é uma mudança de narrativa, já é uma revolução. Você colocar soluções e Caatinga no mesmo lugar. Porque historicamente, a gente tinha o Nordeste, a Caatinga, conhecido como região problema, né? Era a região problema do Brasil. Então, colocar soluções climáticas na Caatinga no mesmo lugar é muito disruptivo e é muito provocativo, na verdade, para o leitor, para o ouvinte, né? Para quem está escutando a gente agora. Então, eu já falei bastante, eu vou dar uma rodada, depois eu volto a falar um pouquinho dessa expedição, né, que a gente fez aqui. Vamos falar dessa expedição, sim, eu estou bastante curiosa. Eu tenho uma verdadeira obsessão pela ideia de desconstruir essas caricaturas, sabe, em relação ao Nordeste, porque eu atuo na mídia sudestina já há alguns anos, sendo muitas vezes a única nordestina da equipe, da redação, e quase sempre sendo uma das poucas. Então, não é à toa que a gente insiste nesse tema, né? Porque isso molda todas as relações que a gente tem, inclusive as relações políticas. Até mesmo para apresentar soluções, eu imagino que seja, em termos de política pública, deva ter uma complicação, né? Porque ainda existe muito a insistência de uma percepção colonizadora, tem que vir alguém de fora. Quando eu morei em Canidé, eu lembro que tinha muitos israelenses que andavam pelo sertão cearense, né, com a tecnologia das cisternas e etc. Então, é muito bom a gente apresentar uma solução mais autônoma, né? Pedro, eu queria começar contigo aqui nessa rodada para você falar um pouco sobre essas soluções climáticas do ponto de vista da tua atuação e da atuação do MOC. Fica à vontade. Então, foi dessa apanhada aí das meninas aqui de Carlos, a gente aqui no campo técnico. E aí, Carlos, a gente, passando também um pouquinho para a educação tradicional que foi colocada para a gente sempre, a nossa escola pública, até, ela sempre foi colocada que a gente precisava estudar e ir embora, né? Nós, agora, com esse novo tipo de educação, esse novo formato de educação das escolas famílias agrícolas que a gente tem na nossa região, a gente desconstruiu isso, né? A gente mostrou que o nosso semiárido, ele tem uma riqueza imensa, né? E a gente, a partir das ATEs públicas, a gente tem colocado para os nossos agricultores e agricultores que é possível conviver com o semiárido, né?
E aí já foi colocado aqui a cisterna, né? Aí eu coloco os barreiros que foram construídos, barreiros, trincheiras, né? Porque tudo isso foi construído a partir de um conhecimento popular. Não foi algo que foi projetado na universidade, mas foi construído a partir do conhecimento popular, né? Que aquela guarda menorzinha, o vento, a evaporação era menor porque o vento não tirava, que o sol era, né? Então mais profundo a água estava mais fria, não tinha. Então isso foi um conhecimento construído com os agricultores e agricultoras, né? As casas de semente, os bancos de sementes comunitários, eles é muito a partir do conhecimento dos bancos de sementes individuais de cada agricultor, né? Então, já acontecia uma troca de sementes e uma troca de genética nativa de sementes entre os agricultores, porque eu tenho milho, tu tem um feijão, vamos trocar. Então, hoje aqui a gente tem muito essa linha de buscar os conhecimentos tradicionais, populares. E hoje a gente chega, eu já coloquei que a gente está começando a trabalhar essa questão do recatingamento, né, agora, mas também a gente está entrando na questão do reuso de águas, né? Se a gente tem uma região que as pessoas dizem que a gente não chove, que já foi desconstruído isso aqui agora, que nossa região chove, o nosso problema é que a gente não tem onde armazenar, né, a água que chove no semiárido, e a gente precisou agora, a gente já fez cisterna, fez barreira, mas a gente precisa aproveitar essas águas da pia, que geralmente era jogada fora, entre aspas, né? Mas como é que a gente faz o tratamento dessas águas e devolve novamente para a gente utilizar nas culturas? Então, com a exemplo que outras organizações têm feito, a gente tem um projeto hoje em parceria com o IRPA, lá em Juazeiro, que é trabalhar o sistema de reuso de águas totais e águas cinzas. Então, trazendo novas tecnologias para que a gente faça essa gestão de águas, né? Eu já tenho água de consumo, já tenho água de produção, mas agora eu preciso reutilizar essas águas, né? Então, dentro da ATE, hoje a gente executa aqui uma ATE chamada Terbiomas, né? A Terbiomas Caatinga. Então, a gente trabalhar com os agricultores a importância da caatinga. E aí, e o que é isso? É eu valorizar a fauna e a flora e todas os seus conhecimentos ancestrais, né? E a gente precisa colocar, claro, quando você coloca essas duas imagens aí, né, do que é o nosso semiárido, é que por muito tempo as tecnologias foram empurradas para o nosso semiárido e o nosso povo foi acolhendo foi pegando essas tecnologias, né, ou esses insumos como uma forma de viver melhor no semiárido, né? Eu dou um exemplo da forragem do capim, né? Os nossos agricultores hoje derrubaram a caatinga para fazer pasto. Mas se a gente for olhar dentro hoje da flora da caatinga, existem plantas que os nossos animais consomem que tem muito mais proteína do que o capim, né? Então falta conhecimento para os nossos agricultores, né? Então, eu não sei se eu vou ter mais oportunidade de falar, mas a gente agora está criando aqui, a gente criou um portal no MOC, que é o Observatório do Clima, né? O que é que a gente fez? Nós já trabalhamos com agricultores familiares e agricultoras familiares, mas a gente precisaria saber como é que estão essas áreas, né? Eu tô emitindo mais carbono ou eu estou captando mais carbono, né? Então, a gente criou esse observatório que, a partir dos dados que a gente tem desses agricultores, a gente vai conseguir mapear se aquela propriedade está emitindo mais carbono ou se ela está sequestrando mais carbono, né? Então, é uma ideia que a gente quer que a gente cubra, principalmente aonde a gente está tendo a nossa ação, né, com a TE, mas que depois a gente quer que isso vá para o município como um todo, mas também que vá para o território como um todo, né?
E a gente sempre diz, né? A nossa solução é a gente aprender a conviver com o semiárido. Né? Não dá mais para inventar. Ou a gente aprende a conviver com o semiárido, ou a gente começa a valorizar o que a gente tem, né? Ou então a gente vai, todos os anos, a gente vai ter a dificuldade que nós estamos tendo agora. Ou a gente aprende a estocar comida para os animais, ou a gente aprende a trabalhar com agrofloresta, ou agrocaatinga, ou a gente, quanto mais possível, seja por forma de governo, de política pública, ou incentivar os agricultores e agricultoras a estocar água, ou a gente vai sempre, nesse período de estiagem, ter essa dificuldade, que já melhorou muito, né? Se a gente pegar de 2003 para cá, a mortalidade de animais por falta de comida, por falta de água, diminuiu drasticamente na nossa região, através, principalmente, dessas políticas de convivência com o semiárido. Inclusive, sobre a morte desses animais, eu fiquei muito chocada quando eu descobri não, né? Quando eu me dei conta de que isso tem um efeito dominó muito grande na comunidade, né? Porque a pessoa, muitas vezes, que era obrigada a sacrificar um animal para que ele não morresse lentamente, ela sofria uma série de consequências psicológicas, né? E isso vai aparecendo nas suas relações ali com a família, com a comunidade. Então, tinha um efeito dominó dessa situação. É interessante a gente lembrar disso aqui. Carla, o CETRA, ele atua com a atividade do trabalho, né, da trabalhadora, do trabalhador. E nos últimos anos a gente viu uma série de políticas públicas que subsidiam, né, esses momentos de estiagem, esses momentos mais difíceis. Agora, como o Pedro e o Carlos tanto enfatizaram, a gente não tem mais previsibilidade, né, por conta das mudanças climáticas. Eu estava até falando aqui com a produtora nos bastidores que eu tenho um filho de 2 anos que viu chuva poucas vezes. Assim, eu com 2 anos eu já tinha pegado os períodos de chuva, né? Porque existe uma certa regularidade. Então, assim, como é que fica esse aporte, como é que fica esse subsídio ao trabalhador dentro de uma realidade em que o novo normal é o susto, né? É o sobressalto. Sara, a gente tem que entender que a solução para uma crise climática ela não se dá de forma isolada, né? Ela se dá de forma coletiva. Ela se dá em 2 dimensões. Ela se dá no aspecto individual familiar e no aspecto coletivo, né? De como que as famílias, individualmente, elas manejam seus agroecossistemas, né? Como que se dá o manejo de água, de solo dessas famílias, que tipo de práticas essas famílias estão, né, tendo dentro dos seus espaços de produção, né? Através dos quintais produtivos, através de sistemas agroflorestais, de recatingamento, de consórcios agroecológicos. Então, tem esse aspecto, essa dimensão do individual e a dimensão do coletivo através das redes, né? Através desses coletivos formados por agricultores que fortalecem, né, essas práticas de manejo agroecológico que essas famílias que estão nesse processo de enfrentamento real mesmo, através de transformações de práticas para fazer o enfrentamento a esse processo de emergência climática, né, elas fortalecem essas práticas. A gente tem, por exemplo, né, aqui no Ceará, redes agroecológicas, de agricultores e agricultoras agroecológicos e solidários, né? Redes de feiras de agricultores agroecológicos e solidários e agricultores solidários aqui. Esses agricultores, eles nesse coletivo, eles discutem, eles intercambiam conhecimento, práticas, né? Fazem intercâmbio visitando as suas áreas, né? Práticas de comercialização a partir da economia solidária, a partir do comércio justo, né? Se organizam nesse coletivo para comercializar seus produtos, né, da agricultura familiar agroecológica, né, tendo autonomia e protagonismo desses processos de produção, de comercialização e de geração de renda. Então, esses 2 elementos, individual e coletivo, eles são importantes nesse enfrentamento à questão da emergência climática, das mudanças climáticas. Mas, para além, né, desses coletivos formados essencialmente por agricultores e agricultoras, né, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, pescadores, marisqueiras, né, a gente tem também as redes, né, que são formadas pelas organizações do semiárido, né, trazendo
como exemplo, a Rede ASA, né? A Articulação do Semiárido Brasileiro, que é uma rede importantíssima, né, no processo de convivência com o semiárido, né, que trabalha muito a questão das tecnologias sociais, não só a cisterna de primeira água, que é essa cisterna pequena que fica do lado da casa, né, que dá acesso a água de qualidade, que é direito humano, né, que foi uma conquista. Né? Há 25 anos atrás, a Rede ASA nasce e, com ela, as organizações vêm executando os programas de cisterna. Então, tem a cisterna pequena, tem a cisterna de produção, outras tecnologias de saneamento rural, né? O biodigestor, enfim, tantas, o reuso, né? De águas cinzas, né? Para aproveitar todo tipo de água que aquele agroecossistema gera. Então, essas políticas públicas, elas são discutidas por dentro dessas redes e chegam nos territórios para ser discutidas junto nessas outras as famílias, através dos processos de assistência técnica e extensão rural, como o companheiro Pedro do MOC traz, né? A gente precisa ter uma assistência técnica e extensão rural comprometida com a agroecologia. Não pode ser não é qualquer organização que pode executar, não pode ser qualquer assistência técnica. Então, para a gente, né, nessas dimensões do individual e do coletivo, a gente precisa ter entes comprometidos com pautas que vão fortalecer e ampliar a resiliência desse território, desse bioma, desse sertão. Né? Então, organizações comprometidas com a agroecologia, que executam, né, as assistências técnicas e extensão rural, são essenciais. Essa política de ATER, né, que é uma política nacional, a gente precisa de investimento, a gente precisa investir nessa política a partir da execução de organizações comprometidas com esse processo de transformação desse estigma de semiárido seco, pobre, de miséria, para transformar um semiárido rico de produção e que gera vida, né? Que gera bem viver, que gera felicidade dessas famílias que estão. Então, nessas dimensões, a gente tem várias. A gente tem aqui, no estado do Ceará, uma grande quantidade de casas e bancos de sementes, né? Que são esses espaços comunitários e coletivos de gestão desse material genético, né? Que faz com que essa agrosociobiodiversidade aconteça nos territórios. Um espaço de troca, um espaço de solidariedade, né? Um espaço de gestão coletiva e de autonomia desses povos. Então, a gente tem as feiras agroecológicas, a gente tem as casas de sementes, a gente tem várias famílias fazendo o manejo dos seus agroecossistemas a partir da prática agroflorestal, né? Dos quintais produtivos, que são espaços essencialmente geridos por mulheres, que têm um papel fundamental na geração de renda dessas famílias, né? E na preservação de várias sementes e de vários materiais vegetais, né? Então, assim, a gente tem uma série de experiências, né? Que são experiências de expressões agroecológicas que vão exatamente nesse caminho do enfrentamento a esse processo climático que é mundial, né? Mas a gente sabe que se a gente não muda, né, o clima muda. Né? E a gente tem que mudar a favor, né, de constituir um espaço, né, de solo bem nutrido, solo preservado, um espaço que consiga acumular água. Né? No semiárido, a gente precisa estocar água, estocar alimento, estocar, né, semente, estocar alimento para a gente, estocar alimento para os animais. Então, nesse processo de gestão, a gente vê, né, voltando para o início da minha fala, a importância das expressões individuais e familiares, mas também coletivas a partir, né, de famílias agricultoras e de povos campesinos, e coletivas a partir das organizações que estão junto com o semiárido, junto com essas famílias, para poder fazer a transformação e a preservação e conservação desse espaço tão rico que é a Caatinga, que é o semiárido nordestino. Carla, tem um vídeo que você sugeriu que a gente mostrasse aqui. Vamos colocar agora? Vamos, sim, por favor. Aí a gente segura mais um pouquinho a expedição, viu, Carla? Parece coisa de programa de auditório, né? Segura aí, vamos lá. Para mim, sistemas agroflorestais, a gente tinha que desenvolver uma técnica e trazer para o agricultor tinha que fazer daquela forma. Mas eu aprendi no Florestação que a gente deve, primeiramente, escutar o agricultor e a agricultora, entender o modo de produção que eles já têm, né? E a partir desse modo de produção, dessa estratégia que a família já tem, a gente enriquecer, né, essa área
com essas plantas que ele já vem trabalhando, né? Quando a gente cuida do solo, da terra, a gente sabe que a terra é a mãe, né? A gente cuida dela, então a gente tem perspectiva de dias melhores. Bom, eu estou criando ali uma vida, desde que seja um grãozinho de areia, até uma planta que vai crescer. Com essa planta vai vir os animais. Então é assim, é vida, é um ciclo que se completa. E o meu projeto é um SAF, que é o agrupamento de plantas nativas com plantas frutíferas, né? Por isso que a gente discute muito com a família que a gente precisa pegar o quintal, né, as espécies, as plantas, a produção que tem no quintal e multiplicar para as áreas de sistemas agroflorestais. O meu SAF tem burana de cheiro, aroeira, tem camaru, né, pau d'arco roxo, tem o pau d'arco amarelo. Eu agradeço a Deus por o meu terreno estar nessa situação. O verde, que vocês observam, que está uma vista linda. Eu plantei meu SAF, plantei uma nativa, 12 em 12 metros, da planta grande, né? Aí Florestação junto com a equipe técnica, com agricultores, nós estamos fazendo. Então, é assim a partir de uma estratégia que a gente encontra na família. Não é a partir de uma coisa que vem de fora. É a partir disso, da cultura e do conhecimento local, aí a gente vai trabalhar os princípios, né, que é a convivência com o semiárido, né, que é a agrofloresta, que são as práticas, né, agroflorestais que vai se inserir numa realidade já existente. Eu fui procurar o que é camaru aqui no Google, enquanto ela falava. Nossa, grande, né? Fica de 10 a 20 metros a árvore do camaru. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa fala, Carla, Pedro e Carlos, é quando ele fala dessa possibilidade, né, desse movimento de expulsão do sertanejo. A gente, se não cuidar, nosso Brasil vira um grande celeiro de ração de gado, né? Que é o tal do pasto da soja. Mas, Sara, Carlos, não vou te passar... só ração de gado, viu, Sara? A gente tem nossos territórios sendo invadidos aí por empreendimentos, né? Eólicas, né? Energia solar e tantas outras. A questão, o nosso litoral, que também tem parte do litoral, que é semiárido, né? Sendo invadida aí pela questão do turismo, né? Então, assim, a gente tem muitas ameaças. Aqui no Ceará, você como cearense sabe, né? Que a gente tem a questão da mineração do mercúrio, né? Sim. Então, que é uma questão que impacta muitas famílias, muitas comunidades. Então, tem muitas ameaças que rondam o semiárido. E essa experiência do Florestação, assim como outras experiências que o Sabiá tem, que o MOC, que o CET e tantas outras organizações que estão coletivamente em rede construindo o semiárido, né, desenvolvem muitas experiências de enfrentamento a isso, não só enfrentamento à crise climática, né, mas enfrentamento também ao que nos cerca enquanto esses empreendimentos que têm uma questão política muito forte de expulsão desse povo do território, né? E esses projetos, eles têm um aspecto também muito importante, que é com relação à juventude, sabe? A gente sabe que a juventude tem que ter perspectiva, ela tem que olhar para o seu território e dizer, eu posso continuar aqui, eu posso sair, estudar e posso voltar, né? Então, assim, esses projetos, esses trabalhos em redes, eles têm na sua essência trabalhar também com essa juventude e com as mulheres, que são duas categorias sociais, né, de muita invisibilidade, né, historicamente, as juventudes, né, e as mulheres. Então, quando a gente trabalha os SAFs, está envolvendo a juventude com uma forma diferente de se trabalhar. Quando a gente trabalha os quintais produtivos, a gente está envolvendo essencialmente as mulheres e a família como um todo, né, dando visibilidade, trabalha as feiras, traz a família como um todo. Então, essas ações fortalecem essas famílias, porque a gente aprende
né? A experiência que o CETRA tem não é dos CETRA, experiências são dos agricultores e agricultores que a gente trabalha, né? Que nos ensinam cotidianamente, né, a trabalhar nesse espaço tão rico, né, e de tanta fartura. Então, trabalhar com esses projetos é essencialmente importante para a permanência dessa juventude, dessas mulheres, né? E a esse enfrentamento a essas ameaças que rondam, né, o semiárido historicamente. Por isso que eu gosto tanto do Instituto Federal, gente, que o Instituto Federal ele tem essa capilaridade, né? Ele está no sertão nordestino todo. Eu acho que nessa fala aí que a gente acabou de ouvir, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, além das mineradoras, né? Das eólicas, enfim, e estão vindo mais aí com essas terras, com o estudo das terras raras, etc. É que hoje a gente já ouve muito falar na parte do agronegócio que o Nordeste é a próxima fronteira agrícola, né? Ou seja, eles já estão estudando como ocupar mais ainda, devastar mais ainda a nossa região. Então, a gente já ouve muito podcast, né? Esse pessoal dizendo que o Nordeste é a próxima fronteira agrícola. Ou seja, além do que nós já temos de soja, de algodão, de gado, está vindo mais coisas, né? Então, a gente vai ter que ter um impacto muito forte com esse outro modelo de produção. E aí a gente retoma aquela discussão anterior, né, inicial, desse estigma, dessa caricatura de ausência. A gente está no período de defesa eleitoral, tá, gente? Então, assim, estamos pisando em gelo fino, porque tem muita coisa que a gente não pode falar claramente. Mas eu acho que todos nós, né, a gente tem pessoas da Bahia, Ceará, Pernambuco, nascido da Paraíba, que recorda claramente as ameaças, e eu chamo de ameaça mesmo, de transformar o sertão nordestino numa grande Las Vegas, com cassinos, etc., como se aqui fosse terra de ninguém, como se fosse um grande vazio, né? E todas essas ameaças, elas colocam a gente... Todo mundo aqui está em territórios, está no Nordeste, a gente pode falar isso com clareza. Coloca a gente numa situação de ter que se opor a pessoas que a gente ajudou a colocar nesse local, né? É uma situação muito injusta, porque a gente não está contra o desenvolvimento ou não está contra uma gestão que não seja fascista. Mas é lógico, né? A gente precisa lutar pela sobrevivência. Mas, Carlos, vamos lá. Estou me sentindo João Kleber segurando aqui segurando a informação. Vamos falar dessa expedição que foi que você viu por lá e fala assim, como foi, né, a ideia, inclusive, de sair em expedição. Teu microfone. Bom, primeiro dizer que super concordo aí com essas questões que a Carla trouxe e o Pedro. De fato, tem um conjunto de ameaça mesmo. E se a gente não estiver preparado, a gente, enfim... E dizer, Pedro, que assim, eles não estão estudando não, tá? Eles já estão aqui na Chapada do Araripe, entre Ceará e Pernambuco, um monte de empresas já chegaram por aqui, já desmataram não sei quantas centenas de hectares para soja e milho aqui, né? Então, a gente está vivendo isso meio que já o começo dessa expansão dessa fronteira agrícola aqui na nossa região, onde tem mais água, inclusive, né? Onde não tem água, eles colocam turbina eólica e solar, então é uma coisa meio maluca. Mas, bom, voltando para a história da expedição, né? A gente nem chamou de expedição, a gente chamou de Semana do Clima, né? E curioso que a gente não chamou de... Vou contar a história por trás disso, né? Em 2024, eu fui para a Semana do Clima de Nova York, que acontece todos os anos, em setembro, antes das COPs de clima que acontecem, né, pelo sistema ONU, que reúne gente do mundo todo para discutir, né, nem soluções, mas para discutir essa agenda de clima. E aí eu fui convidado, fui em 2024, e me chamou muita atenção porque, cara, a gente estava lá em Nova York e, tipo, não tinha ninguém das comunidades, assim, você participando de, que eles chamam de painéis de alto nível, né, com gente, com consultores que nunca sabe o que é uma seca, nunca passou por uma enchente, nunca foi afetado por nada que o clima, que mora lá na Europa, na Inglaterra, não sei o que, mora nos Estados Unidos, além de Nova York. Então, isso me incomodou muito, né, porque eu venho de uma região muito afetada pelo clima. E aí eu disse, legal isso aqui, muito legal, me convidem, eu venho, mas a gente vai ter que fazer uma Semana do Clima no bioma Caatinga, que é da onde eu venho, que é da onde tem o bioma mais importante do Brasil, em termos de resistência e resiliência climática. Eu acho que a Sara caiu aqui, ela estava aqui, desapareceu, mas bom, vou continuar aqui.
Bom, a gente fez essa provocação lá em Nova York, voltou para o Brasil dizendo assim, ó, vamos fazer. Conseguimos recursos, fizemos a primeira edição em 2025, em outubro, e fizemos a segunda edição agora, faz 2 semanas, uma semana, na verdade, aqui em Pernambuco, reunindo quase 500 pessoas, gente do Brasil inteiro que veio. Essa Semana do Clima, ela é muito voltada, na verdade, para trazer pessoas que têm agenda de influência política, financeira, que estão nesse eixo Rio, Brasília, São Paulo, e que participam de todas essas COPs, todas essas conferências internacionais, de todos esses lugares, mas que não conhecem o bioma Caatinga claramente. Então, ele é um evento muito mais para dialogar com esse público que está vindo de fora, para conhecer e tal. E foi incrível, assim, né? A gente tem experimentado um impacto muito grande, na verdade, porque esses grupos é como se eles estivessem descobrindo um baú, assim, do tesouro, porque, assim, a gente está falando de clima, tá, mas a gente nunca foi no território. Então, você leva uma pessoa dessa para conhecer uma experiência de um banco de semente que ele vai almoçar e ele pode almoçar outro tipo de feijões diferentes, e na vida dele inteira ele nunca imaginou que teria mais do que feijão preto e feijão mulatinho, que é o que ele come lá no Rio de Janeiro. Então, isso gera um impacto muito forte nesses grupos, e esses grupos, eles têm capacidade de agenda, entendeu? Eles estão lá discutindo nas COPs, eles estão lá participando dos debates, né, que ficam chamando de alto nível, onde a gente não está. Então, eu acho que a CCW, que a gente chama já com a sigla, porque o nome realmente ele é uma marca, e é Caatinga Climate Week, porque esse nome é em inglês, para dialogar com essas agendas internacionais. Porque quando a gente for chamar as pessoas, eu sempre digo assim, quando a gente chamou por esse nome, Caatinga Climate Week, que é a Semana do Clima da Caatinga, se a gente chama em português, as pessoas que a gente queria que viessem não viriam, porque achar que era um evento na escola, que era um evento ali de uma organização local, e não se interessariam. Então, a gente chamou de Caatinga Climate Week para provocar mesmo, e essa galera veio, e foi muito engraçado, porque elas vieram assim, achando que ia participar de uma Semana de Clima de Nova York, e aí ia ter vários painéis e tal, e eles foram colocados em 7 ônibus, e foram, né, enviados para os sertões, né, para o semiárido, para a experiência de cisterna, tecnologia, para a experiência do povo chucuru, foi subir a serra, a Vila de Simples, lá na Serra do Ururubá, do povo chucuru, foi para o quilombo e tal. Então, isso gerou, na verdade, um impacto muito grande para esses grupos, né? Então, assim, a CCW está entrando na agenda, a gente está aqui dialogando para ver se faz o ano que vem também, pelo menos 3 anos seguidos. Esse ano ela reuniu 500 pessoas, né? Entre a comunidade e os grupos que vinham de fora, a gente teve mais ou menos 130, 150 pessoas que vieram de outros lugares que não é o bioma Caatinga, mas os grupos que estão recebendo, né? Que a gente fez uma coisa que em cada visita, das 7 que tiveram esse ano, a gente tinha painéis imersivos de alto nível, a gente chamou assim, que era dentro das comunidades, se montou uma infraestrutura para garantir que tivesse um painel ali discutindo com os secretários de agricultura, com figuras que vinham de fora. E a gente chamou isso, e assim, os painelistas mais importantes eram as figuras que estavam recebendo, eram os agricultores, as agricultoras, os indígenas, os quilombolas, assim, colocar eles também nesse holofote, né, assim, vocês são as pessoas que vão ensinar a gente sobre adaptação climática, sobre soluções, né, climáticas no bioma Caatinga. Então, as pessoas podem acessar, a gente tem um site que é caatingaclimateweek.org.br, que está lá todo o material, tem o Flickr lá do Caatinga Climate Week também, que tem todas as fotos das 2 edições, ou seja, tem um conjunto de coisas. Esse ano a gente fez uma coisa muito legal, que foi a gente sempre faz um caderno de experiência, mas a gente fez um álbum de figurinhas, né, um álbum de figurinhas com o povo, a luta, a história e as experiências, assim, em formato de Copa do Mundo. Então, as pessoas recebiam um pacote de figurinhas e iam colando ali no seu álbum, e o álbum, na verdade, era autoexplicativo, né? Era um álbum que falava das experiências. Inclusive, a gente vai mandar um para o MOC, porque uma das figuras que a gente colocou no álbum foi o Denison Quintela, que é diretor do MOC, que é uma figura histórica aí, né? Tá aí, exatamente, tá aí a história. Ô Sara, eu posso partilhar um vídeo que está aqui, que é um resumo da primeira edição, que a segunda edição não saiu ainda. Mas a gente lançou agora há pouco, que foi tipo assim, um review um pouco da primeira edição. Claro, fica à vontade. Aí eu partilho aqui com vocês. Ele é um vídeo curto. Deixa eu ver aqui. Gente, que legal.
Ô, Carlos, você Carlos sabe não estava de aqui qual- aí na rolagem aí, Sara? Eu acho que você Tava. passou por... Ele estava lá, mas eu compartilho aqui já. Vou colocar aqui. Você Eu posso sabe de compartilhar? qual... Quem foi que fez a arte do site? Foi um artista. Bom, toda essa arte foi um artista aqui do Recife, que foi fera nos carnavais de Olinda e Recife, que era a figura que se fazia, então a gente contratou uma artista Maravilhoso, para maravilhoso. fazer a identidade visual, né, de tudo, assim. A identidade Incrível. visual que está aí por trás. Vou rolar aqui o vídeo para vocês verem ele. Eu acho que esses eventos que estão sendo feitos pré-COP são fundamentais para que lá em Belém a gente consiga apresentar todas as demandas, todas as soluções resilientes, todas as vozes de todos os biomas do Brasil e também do mundo, para que os líderes mundiais entendam que o combate às mudanças climáticas é fundamental para o futuro da humanidade. A gente, junto com o Centro Sabiá, fez a organização do Caatinga Climate Week, promovendo esse evento de grande importância para demonstrar a potência, a força do semiárido com seu povo, as experiências, as tecnologias sociais nesse processo de adaptação à emergência climática. Mata verde, céu azul, que papacheiro e o mandacaru. Pele de onça preta. A satisfação de também receber e acolher, né, pessoas de outras regiões, de outros territórios, para que a gente possa partilhar experiências para fortalecimento da agrobiodiversidade do nosso semiárido e do país como um todo. Carlos, eu tenho que interromper aqui o vídeo porque o nosso tempo acabou, a gente estourou, mas eu me comprometo aqui a colocar no nosso site. A gente faz a matéria, né, sobre a entrevista, atitudepopular.com.br, vocês podem acessar todo esse material lá. A gente tem uma seção de referências depois das matérias, e aí vocês podem acessar tudo. Eu estou aqui maravilhada, inclusive quero o nome desse artista, viu? Sensacional. Acessem, inclusive, o Instagram, tá, do Caatinga Climate Week, porque vocês vão ver outra paleta de cores em relação ao sertão, tá? É bem diferente. Aqui não tem para sertão bege, não, viu, gente? Carlos, muito obrigada. Carla, obrigada. E Pedro, obrigada. Tamo junto. Gente. Você conferiu aqui na Atitude Popular. Bancos da Democracia. A moeda de que seu município precisa. Uma realização. Banco Palmas e Rede Brasileira de Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Apoio: Ministério do Trabalho e Emprego.